A figura simbólica da tecedeira, também conhecida na tradição oriental como Maya, representa o poder formador de ilusões. Essa imagem revela uma função arquetípica que envolve o véu que oculta e ao mesmo tempo atrai, com associações profundas ao princípio materno. Trata-se de uma força que projeta o indivíduo na direção de experiências psíquicas que o envolvem, absorvem e protegem. Tal característica remete ao estado infantil de dependência, em que o sujeito busca inconscientemente refúgio no feminino arcaico. Essa busca está relacionada à dinâmica psicológica em que o Eros apresenta um caráter passivo. Há um desejo inconsciente de ser acolhido e nutrido, como ocorre na relação simbiótica da infância. O mundo externo, por sua vez, é percebido como distante e hostil, contrastando com a idealização de um espaço materno acolhedor. Essa estrutura de desejo aponta para um retorno ao estado de proteção absoluta, onde o sujeito não precisa se responsabilizar por sua própria existência. O afastamento da realidade pode ser compreendido como uma recusa de enfrentar as exigências da vida adulta. Nesse contexto, o inconsciente dramatiza a tensão interna através de imagens regressivas, nas quais a figura da mãe e o anseio pela infância são centrais. O indivíduo encontra-se emocionalmente preso a essas imagens, sem elaborar um movimento de autonomia que permita uma inserção saudável no mundo exterior. O vínculo simbiótico com a mãe, representada não apenas pela figura real, mas por todas as instâncias arquetípicas que exercem função materna, torna-se um obstáculo ao amadurecimento. A ausência de limites claros entre o eu e o outro reforça a permanência em um estado de infância psíquica. O sujeito, assim, perpetua um comportamento de espera passiva, acreditando que o mundo lhe deve cuidado e reconhecimento espontâneos. Em muitos casos, nota-se uma cumplicidade inconsciente entre mãe e filho, que impede o crescimento psicológico deste. A mãe, nessa configuração, não favorece a separação simbólica necessária ao desenvolvimento da autonomia. Ao contrário, mantém-se vigilante e zelosa, suprindo necessidades que o próprio sujeito deveria aprender a satisfazer. Essa atitude fortalece uma dependência emocional prejudicial. Essa dinâmica pode ser observada com frequência nas relações familiares em que o desenvolvimento da identidade individual é bloqueado. A ausência de incentivo à individuação leva à estagnação, impedindo a constituição de uma personalidade madura. A ligação simbólica excessiva com o arquétipo materno desencadeia uma série de resistências internas à transformação. O sujeito, assim, evita os enfrentamentos que caracterizam o processo de amadurecimento. A responsabilidade por esse impasse psíquico não pode ser atribuída exclusivamente a uma das partes envolvidas. Tanto a mãe quanto o filho participam da manutenção desse padrão relacional. O comportamento protetor e o desejo de permanecer sob tal proteção formam um sistema que se autoalimenta. Romper esse circuito exige um trabalho de conscientização e uma reorganização dos vínculos inconscientes. Mesmo diante dessa situação de fixação regressiva, é possível reconhecer no sujeito um anseio não realizado por viver plenamente. Esse desejo de se lançar no mundo e amar verdadeiramente aponta para uma potência latente. Tal impulso pode representar a possibilidade de transformação, desde que se estabeleçam condições simbólicas e afetivas para o abandono da dependência original. A consciência dessa dinâmica é o primeiro passo rumo à liberdade interior. A tensão entre o desejo de viver plenamente e a inércia inconsciente está fortemente ligada à presença simbólica da mãe. A recordação profunda de um amor primordial e incondicional paralisa a ação e reduz a energia vital. O mundo exige enfrentamento, entrega e decisão, mas o vínculo arcaico impede esse movimento. Ao invés de agir com autonomia, o sujeito permanece preso à ideia de que o mundo deve ser oferecido como um presente. A realidade impõe resistência e solicita força, coragem e empenho total. Essa exigência contrasta com a fantasia de um amor garantido e de uma felicidade passiva. Para viver o mundo, seria preciso romper o pacto de lealdade com a imagem materna e aceitar a perda simbólica da primeira amada. No entanto, tal perda é temida, e o ideal de fidelidade se impõe como barreira contra o sofrimento do afastamento. Esse padrão relacional é sustentado por valores aprendidos no seio da relação primordial. A fidelidade à mãe não é apenas emocional, mas também moral, ensinada como virtude para proteger contra os riscos da vida. Essa lição,
profundamente internalizada, impede o distanciamento necessário para o amadurecimento. Paradoxalmente, a fidelidade excessiva à mãe pode gerar consequências não previstas, como a recusa da heterossexualidade em nome de um afeto mitificado. A fusão simbólica com a figura materna produz um estado de plenitude ilusória, sustentado por imagens arquetípicas do conúbio entre mãe e filho. Tal configuração mítica supera qualquer satisfação proporcionada pela vida real. A realidade concreta, com suas obrigações, responsabilidades e frustrações, torna-se banal diante do êxtase psíquico vivido no plano do inconsciente coletivo. Nesse nível simbólico, a mãe é apresentada em sua duplicidade. É jovem e velha, nutridora e dominadora, celeste e ctúnica. A complexidade da imagem materna sustenta tanto o consolo quanto o perigo, sendo fonte de acolhimento e de sedução. O filho, preso a essa teia de significações, oscila entre o desejo de entrega e a resistência à separação, permanecendo em estado de latência emocional. A estrutura de projeção está centrada na imago materna, que condiciona a forma como outras figuras femininas são percebidas. Essa imagem interiorizada molda as experiências de amor, desejo e idealização. A projeção não se dissolve enquanto o sujeito não reconhece sua origem interna. Só com a integração consciente dessas imagens é possível libertar-se da dependência simbólica. A mulher, nesse contexto, representa uma multiplicidade arquetípica que transcende a pessoa concreta. Ela é filha, irmã, amada e deusa, refletindo aspectos profundos da psique masculina. Essa pluralidade de sentidos revela a anima como expressão do inconsciente, uma instância que confere significado, mas também ilude. Trata-se de um princípio que exige integração e discernimento para que sua força não domine o eu. Denominada Senhora Alma, a anima representa um conteúdo vivo, com expressão autônoma na psique. Sua manifestação não é criada pela vontade consciente, mas brota espontaneamente do inconsciente. Não substitui a mãe, mas encarna um arquétipo próprio, carregado de energia luminosa. Esse princípio feminino interior manifesta-se em sonhos, visões e fantasias, sendo uma realidade psíquica que desafia a linguagem conceitual tradicional. O arquétipo da anima, que se manifesta na psique masculina, possui seu correlato natural na psique feminina, o animus. A relação de compensação entre os sexos não é meramente dedutiva, mas baseada em extensa observação empírica. Ambos os conceitos foram construídos a partir de experiências concretas, o que garante sua validade simbólica e clínica. Trata-se de um trabalho em desenvolvimento, com caráter necessariamente provisório e aberto a reformulações futuras. O pai exerce um papel equivalente ao da mãe no processo de projeção, especialmente na formação da psique feminina. A filha, assim como o filho, constrói sua imagem do mundo a partir dessa figura primordial. Diversas manifestações individuais mostram as múltiplas variantes desse padrão relacional, exigindo que qualquer descrição geral seja feita de forma esquemática. Ainda assim, o modelo permite compreender dinâmicas psíquicas complexas com uma lógica simbólica própria. A mulher, como o homem, é compensada internamente por um princípio do sexo oposto. Em sua estrutura inconsciente, predomina um sinal masculino que condiciona suas relações, valores e percepções. Esse elemento foi denominado animus, em oposição à anima masculina. Enquanto a anima corresponde ao eros, o animus representa o logos, ambos entendidos como princípios organizadores da experiência psíquica. A linguagem de eros e logos é adotada não como definição exata, mas como recurso intuitivo para expressar polaridades arquetípicas. No homem, o logos é mais evidente, enquanto na mulher o eros constitui sua função dominante. O animus, sendo expressão do logos, tende a se manifestar de forma rígida, opinativa e intelectualizada, contrastando com a sensibilidade relacional típica do eros feminino. O animus manifesta-se frequentemente por meio de opiniões fixas, ideias preconcebidas e pretensões dogmáticas. Não raro, essas ideias provocam conflitos interpessoais, especialmente na vida doméstica. A presença do animus torna-se perceptível nas discussões persistentes, onde o argumento é repetido com insistência, sem espaço para revisão ou escuta empática. O conteúdo dessas falas tende a ser impessoal e genérico.
Homens dominados pela anima podem exibir atitudes análogas às da mulher possuída pelo animus. Contudo, enquanto os homens projetam vaidade e afetividade pessoal, as mulheres argumentam com base em verdades abstratas. A figura paterna, entendida como conjunto de opiniões tradicionais, reforça esse padrão. Mesmo quando o Eros se mostra afável, o animus pode impor-se como força contrária e resistente à lógica comum. Essa contraposição gera tensões nos relacionamentos heterossexuais. Muitos homens se veem incapazes de lidar com a rigidez do animus feminino e recorrem a respostas extremas. Não compreendem que o animus não pode ser derrotado pela lógica ou pelo enfrentamento direto. Quando ignorado, tende a desaparecer ou perder força por si mesmo. Mas raramente o homem reconhece isso antes de ser vencido pela exaustão. A interação entre anima e animus carrega forte potencial destrutivo e sedutor. Quando se encontram, produzem efeitos opostos. Ele impõe seu poder, ela seduz com ilusões. Ainda assim, há a possibilidade de uma atração imediata e apaixonada. Contudo, o relacionamento assim estabelecido quase sempre resvala no lugar comum. A suposta individualidade do vínculo dá lugar a uma repetição coletiva de gestos e frases estereotipadas, sustentadas por ilusões mútuas. A relação entre anima e animus se caracteriza por forte carga emocional, independentemente de seu viés positivo ou negativo. Essa intensidade afetiva tende a aproximar a experiência do plano instintivo e coletivo. Como resultado, a individualidade das pessoas envolvidas se dilui, e o vínculo passa a ser guiado por forças inconscientes. A interação ocorre como se fosse imposta de fora, muitas vezes sem que os próprios indivíduos percebam sua origem ou natureza. No homem, esse envolvimento emocional com a anima assume a forma de sentimentalismo e ressentimento. Já na mulher, o animus se manifesta através de ideias rígidas, interpretações distorcidas e juízos categóricos que frequentemente resultam em conflitos interpessoais. Nessas situações, ela se sente como a única capaz de compreender a verdade, reforçando sua identificação com uma figura interna de autoridade. Essa convicção a transporta simbolicamente para um estado onde sua consciência é guiada por dogmas internalizados. Embora muitas vezes perturbador, o animus também possui um aspecto positivo e transformador. Quando integrado, ele se torna mediador entre o consciente e o inconsciente, assumindo a forma de logos. Nesse papel, oferece à mulher acesso à reflexão, à compreensão e à sabedoria. Assim como a anima pode levar o homem a desenvolver um eros consciente, o animus fornece à mulher uma atitude meditativa e espiritualizada, capaz de ampliar sua visão interior. A influência da anima e do animus sobre o eu é estruturalmente semelhante. Ambos são difíceis de reconhecer e dominar, pois se apresentam com a autoridade própria de uma verdade absoluta. Além disso, seu conteúdo projetado tende a parecer sustentado por evidências externas, o que reforça sua força persuasiva. Essas características decorrem da própria natureza dos arquétipos, que operam como estruturas a priori, dotadas de uma energia simbólica que fascina e hipnotiza a consciência. Essa fascinação exerce um efeito paralisante sobre o eu, que, por sua vez, reage com obstinação e orgulho. Em vez de reconhecer suas projeções, o indivíduo se aferra ainda mais às suas posições, alimentando sentimentos de inferioridade e megalomania. Esse círculo vicioso torna impossível qualquer forma de diálogo ou reconciliação genuína. Sem a possibilidade de reconhecimento mútuo, a relação humana perde sua base essencial. A sombra pessoal é mais acessível à consciência do que os conteúdos ligados ao animus e à anima. Isso se deve, em parte, ao fato de que existe uma preparação moral e educativa para lidar com os aspectos negativos da própria personalidade. Termos como sombra e personalidade inferior são mais facilmente compreendidos, mesmo que de forma indesejada, por meio de experiências cotidianas. Instituições sociais e relações interpessoais tendem a desempenhar esse papel de espelho moral. Com o animus e a anima, o desafio é maior, pois não existe preparação equivalente para lidar com essas figuras interiores. Muitas vezes, as pessoas preferem manter suas ilusões, mesmo à custa de relacionamentos disfuncionais. O impulso instintivo de preservar opiniões irracionais parece fazer parte de uma estratégia conservadora da própria natureza.
Em sua lógica profunda, essa tendência visa preservar o equilíbrio entre forças opostas, como a atração e o conflito. A dificuldade em se conscientizar da projeção do animus ou da anima reside não apenas em barreiras morais, mas também em resistências de ordem racional. Além disso, os conteúdos dessas projeções são muitas vezes tão indefiníveis que desafiam qualquer tentativa de categorização. Por esse motivo, surge uma dúvida legítima. Até que ponto é desejável tomar consciência dessas forças? Há quem argumente que certos aspectos da psique deveriam permanecer no domínio da natureza, intocados pela reflexão consciente. Apesar de algumas pessoas compreenderem intelectualmente os conceitos de anima e animus, há muitas que rejeitam essa possibilidade por não reconhecerem o caráter intuitivo desses conteúdos. Essa resistência mostra o quanto essas ideias estão à margem da experiência cotidiana e são percebidas como estranhas ao senso comum. Como não são familiares, essas figuras arquetípicas frequentemente despertam preconceitos, o que as transforma em tabus psicológicos e culturais. A proposta de desfazer as projeções constitui um passo difícil, pois rompe com a suposição tradicional de que as imagens que temos dos outros correspondem fielmente à realidade. O sujeito tende a acreditar que a representação de seu pai ou de sua mãe é uma cópia exata do que essas figuras são em essência. No entanto, essa crença desconsidera o fato de que tais imagens resultam de processos internos de percepção, interpretação e reelaboração inconsciente. O problema reside na confusão entre a pessoa real e a imagem subjetiva construída ao longo do tempo. Essa representação envolve aspectos atribuídos ao outro que muitas vezes pertencem ao próprio sujeito. Quando alguém critica ou exalta a figura paterna, está também projetando elementos de si mesmo nesse julgamento. Essa identificação parcial gera efeitos psíquicos significativos, afetando tanto a autoestima quanto os vínculos interpessoais. Se o sujeito comparar suas reações emocionais com o comportamento objetivo do outro, pode descobrir discrepâncias reveladoras. Em muitos casos, a imagem construída não corresponde aos fatos observáveis. Mesmo assim, há forte resistência em reconhecer o erro de julgamento. A tendência é manter a convicção de que o outro está equivocado, o que fortalece sentimentos de frustração, rejeição ou mágoa, especialmente quando o desenvolvimento afetivo é limitado. Desfazer uma projeção desse tipo é uma tarefa mais exigente do que simplesmente tomar conhecimento racional de um engano. As tentativas de esclarecimento direto tendem a ser ineficazes, pois se trata de ilusões estruturais que moldam o destino psicológico de cada indivíduo. A complexidade dessas projeções as torna comparáveis a mecanismos de defesa profundos, cujo reconhecimento pode causar abalos existenciais semelhantes aos de uma crise de identidade. A analogia com um cão que corre atrás do próprio rabo ajuda a ilustrar a circularidade do comportamento inconsciente. Mesmo quando alguém é alertado sobre a natureza ilusória de sua percepção, raramente isso provoca mudanças imediatas. A consciência dessas falhas exige um esforço que transcende a lógica comum, sendo necessário um mergulho em níveis mais profundos da experiência subjetiva, algo que não está ao alcance da maioria sem sofrimento prévio. O trabalho de integração dos conteúdos projetados pelo animus e pela anima é de ordem rara e excepcional. Nem todos os aspectos dessas figuras estão projetados externamente. Muitos se manifestam por meio de sonhos ou durante o exercício da imaginação ativa. Nesses momentos, sentimentos e ideias inesperadas emergem com clareza, revelando dimensões ignoradas do mundo interior. Quem passa por essa vivência percebe a extensão do que antes desconhecia sobre si mesmo. A entrada nesse domínio psíquico exige preparo e coragem, pois os ganhos em conhecimento costumam ser precedidos por crises, neuroses ou perturbações emocionais. A experiência mostra que a maioria das pessoas vive de forma dissociada desses conteúdos, preservando uma visão limitada do que pensam ou sentem. A integração da anima e do animus à consciência é possível, mas demanda trabalho simbólico constante. Eles expressam a autonomia do inconsciente coletivo e representam os conteúdos que, uma vez retirados da projeção, podem enriquecer a totalidade da personalidade. A anima e o animus são intermediários entre inconsciente coletivo e consciência, canais onde surgem conteúdos profundos da psique. Quando a harmonia se rompe, essas figuras ganham autonomia, influenciando o comportamento, sem causar cisão total da personalidade.
Embora seus conteúdos possam ser integrados, os arquétipos permanecem além da consciência. Como expressões do inconsciente coletivo, não podem ser plenamente apreendidos pela reflexão, mantendo autonomia e exigindo vigilância constante. Na terapia, acompanhar sinais inconscientes representa cooperação simbólica, pois o inconsciente não se controla totalmente, atuando compensatoriamente diante dos desvios da consciência. A unilateralidade psíquica expõe a distúrbios preveníveis com atenção ao inconsciente. Em vida simples, a compensação ocorre espontaneamente, pois o indivíduo conecta-se à natureza. Na vida civilizada, pressões culturais e cognitivas enfraquecem instintos, surgindo normas e ideologias que afastam o sujeito da essência, tornando necessária a reconexão consciente. Arquétipos não são imagens transitórias, mas realidades psíquicas autônomas. A clínica mostra que anima e animus podem influenciar tragicamente o destino, reconhecidos como divindades mitológicas. Formas como Hermes e Afrodite simbolizam Logos e Eros, raízes arquetípicas humanas. Esse processo cria estrutura interior de elementos opostos e complementares. No homem, tríade com masculino consciente, feminino projetado e princípio transcendente, mais o arquétipo do velho sábio para a totalidade. Na mulher, configuração análoga culmina na mãe ctônica. Esse sistema quaternário representa o si mesmo, refletindo a estrutura social e divina segundo a sabedoria antiga.